Se você desconfia que você esteja pecando quando come, esse vídeo é pra você. Eu me considero uma ex-compulsiva por doces, especificamente chocolate, e eu tô há mais de 50 dias, quase 2 meses, sem comer açúcar. Eu vou te ajudar a identificar se você também tem uma relação errada com a comida de forma geral, e te trazer reflexões dentro da palavra que vão te ajudar a vencer isso. Depois eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, de como eu decidi e como está sendo esse processo. Em primeiro lugar, vamos entender para que serve a comida, para que a gente se alimenta. Para nutrir o nosso corpo e se manter vivo, né? Através da alimentação, o nosso corpo consegue aquilo que ele precisa, as vitaminas, os minerais, os carboidratos, proteínas, gorduras. Pela palavra, a gente entende que tudo que a gente faz, inclusive comer, deve ser para a glória de Deus. Então eu vou fazer 6 perguntas e você vai responder para você mesmo sim ou não, até no final você conseguir identificar se você cai ou não nesse pecado. Então, primeira pergunta: a comida virou um conforto emocional para você, a ponto de comer para aliviar ansiedade, estresse, solidão ou frustração, ocupando um lugar de fuga, recompensa ou alívio na sua vida, e você sente que ela te consola mais do que a oração? A comida é para nutrir o corpo, como a gente já falou, e não para anestesiar a alma. O problema em si não é a comida ou o doce, e sim o lugar que ele ocupa no nosso coração. Claro que o nosso corpo reage de acordo com aquilo que a gente come, produzindo hormônios de felicidade. Eu não estou falando aqui para a gente negar essa realidade científica que existe. Foi Deus que criou isso. Realmente, quando você come um chocolate, os hormônios do prazer são elevados. A questão é a nossa má administração desses prazeres em detrimento da nossa saúde, por exemplo. Mesmo sabendo que aquilo vai te fazer mal, que talvez vai contra os objetivos que você tem de talvez emagrecer, ganhar massa magra, ter uma disposição melhor, uma saúde melhor. Mesmo tendo esses objetivos, a gente se rende à comida que a gente não poderia comer. Isso mostra a falta de controle, de governo sobre as nossas decisões. O que eu tenho sempre colocado na minha cabeça nessa minha jornada sem açúcar é: a minha alegria é Cristo, a minha alegria está em Cristo. E isso é muito maior do que qualquer prazer momentâneo que o chocolate me traga, até porque depois sempre vem um arrependimento e uma culpa porque eu não deveria ter comido. Segunda pergunta, vai anotando aí sim ou não para no final você saber o resultado. Você perde o domínio próprio diante da comida e já se pega dizendo: hoje eu mereço, só hoje, depois eu resolvo, mesmo sabendo que não precisa comer e come assim mesmo? Domínio próprio não é personalidade, é fruto do Espírito. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação aqui é a capacidade dada por Deus de manter a mente sã, equilibrada e disciplinada, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio do medo, da pressão. Então, se a gente se encher do Espírito, andar, viver no Espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da carne, como Paulo também falou em Gálatas 5, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Essa área da nossa vida também pode ser guiada pelo Espírito e não pela compulsividade da nossa carne. Não falo aqui sobre força de vontade. Sem o Espírito Santo, a carne sempre vai dominar. E onde falta domínio próprio, alguma outra coisa está governando, que não é o Espírito. Terceira pergunta: você sente culpa em vez de satisfação depois de comer e percebe que o doce de hoje não é suficiente, precisando de outro escape amanhã? A compulsão nunca se satisfaz. Se você tem, por exemplo, uma caixa de bombom, uma barra de chocolate, meu caso, tá, gente? Você não consegue seguir a sua vida até você ver o fim daquilo. Você vai comendo, comendo, mesmo que você saiba que já passou do equilíbrio de, comer de vez em quando, um pouquinho, não tem problema. Já passou, e mesmo assim você ainda quer continuar comendo. É um prazer, uma alegria realmente momentâneos. Depois que você come, a gente sempre pensa assim: ai, pra que eu comi? Nem foi tão bom assim. Provérbios 25:28 fala: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aqui fala que uma pessoa sem autocontrole é facilmente tomada, facilmente invadida pelos impulsos, pelas decisões ruins, problemas, tentações. Ela precisa de domínio próprio para se proteger. Assim como antigamente os muros protegiam as cidades antigas. A gente precisa de domínio próprio para proteger o nosso corpo das decisões ruins. Quarta pergunta: você já pensou em tentar ou tentou resolver mudando o comportamento? Já tentou dieta, regras ou cortes radicais, mas sempre acaba voltando e sente que o problema não é só a comida, mas algo mais profundo que te domina e faz você pensar que não consegue? Quando alguma coisa te domina, isso já é um sinal. Esse ponto específico me faz refletir no que eu falei para vocês, que tem sido meu mantra, né? De que a minha alegria está em Cristo. Olha só que interessante o que Esdras e Neemias orientam o povo em Neemias 8:10.
Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Daqui vem a frase, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Tem traduções nesse versículo que fala: comei as gorduras e bebei as doçuras. Aqui não vale a gente discutir o teor nutricional de cada alimento, obviamente. Mas o que vale é a gente observar que comer para se alegrar socialmente, um almoço em família, uma confraternização com os irmãos, não é pecado. Isso é comunhão. Na própria ceia, o que a gente faz? Compartilha uma refeição, mas visando a glória de Deus e não a satisfação de um desejo da carne. Pensando em Deus, em gratidão, nas bênçãos de Deus e não destruindo a criação de Deus, que é o nosso corpo, com comidas que não fazem bem para suprir, às vezes, uma carência emocional. Em Abacuque 3, o profeta fala que ainda que não houvesse fruto na vide, ainda que a figueira não florescesse, ele se alegraria no Senhor. Então, para a gente pensar, a gente acha que está se alegrando em Deus, comendo tudo que vê pela frente, enfiando o pé na jaca, ou a gente se alegra verdadeiramente no Senhor, independente do que a gente tem ou não para comer? Se a gente precisa de algo que não é o essencial para viver, e sim por questões emocionais, a nossa alegria não está em Deus, está em outra coisa que não Ele. Quinta e última pergunta: você come com a consciência de que isso glorifica a Deus ou acaba comendo sem pensar no seu corpo como templo, mais por impulso do que por gratidão? Comer pode ser um ato de descontrole ou de gratidão. Nosso corpo também faz parte da nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A consciência de que a gente faz tudo para a glória de Deus deve nortear as nossas decisões. Sejam decisões grandes, como de trabalho, relacionamento, e decisões pequenas, de o que você coloca no seu prato. Vamos então para o resultado do nosso teste. Se você respondeu até 2 sims, parabéns. Provavelmente você não cai no pecado da compulsão. Mas continua tomando cuidado, talvez você só precise vigiar um pouco mais, continuar mantendo bons hábitos e cuidado, porque esse pecado é sorrateiro. Qualquer problema ou fase difícil que aparece pode acabar fazendo a gente se descontrolar. Se você respondeu de 3 a 5 sims, sinal de alerta. Você pode sim estar preso no pecado da compulsão. E isso não se vence só com força de vontade. É preciso arrependimento, vigilância e o Espírito Santo guiando o coração. Entrega diante de Deus, medita muito na palavra, tenta memorizar versículos que vão te ajudar nos momentos de tentação. Vou deixar aqui na descrição alguns que podem te ajudar. Compartilhando com vocês agora um pouquinho do meu processo, como está sendo, como eu tomei essa decisão, como eu disse. Uma grande motivação é a minha gravidez. Eu estou esperando a minha segunda filha, estou de 6 meses. Minha primeira filha, que foi há bem pouco tempo, foi uma cesariana, e eu gostaria de ter um parto normal nessa segunda gravidez. Só que tem alguns riscos e eu quero fazer o que tiver no meu alcance para proporcionar o melhor parto possível, uma melhor gestação possível. Isso contribuiu, me motivou, mas o principal foi a identificação do pecado, que com certeza não foi produzido por mim mesma, mas foi fruto do toque do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, por mais que a gente veja conteúdos sobre isso, que você tenha feito o teste, pede o Espírito Santo para tocar o seu coração, para sondar e te mostrar. Ainda que você não come em quantidades absurdas, tipo, eu não comi em quantidades absurdas, mas era sempre, preciso ir no sacolão comprar alguma coisa, compra um chocolatinho. Tem que ir no mercado comprar não sei o que lá, compra um chocolatinho. E nisso, tipo, se eu fosse ir 3 vezes na semana comprar coisas no mercado, em algum lugar, era 3 vezes na semana que eu ia comer um chocolatinho. Quando acontecia de ter em casa, aí sim enrolava quantidades absurdas, que nem eu falei no começo do vídeo. Uma caixa de bombom, uma barra de chocolate que tá em casa. Não conseguia seguir minha vida até eu ver o fim daquilo. O fato de você querer não querer, mas querer mesmo assim, tipo como Paulo fala mesmo, sabe? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu tô sempre fazendo. Se você pensa, tipo assim, poxa, eu queria não gostar tanto de chocolate, eu queria não estar com vontade de comer isso agora e conseguir não comer, mas mesmo assim você come, relutante com a sua mente, mas o seu impulso faz com que você coma, cuidado. Também me ajuda muito assistir coisas sobre isso, conteúdos falando, né, sobre os benefícios de estar sem açúcar. Os primeiros dias realmente são os mais difíceis, depois que passa um tempo você vê que você pode resistir e você fica feliz com isso. Eu indico para vocês esse outro vídeo que eu gravei falando sobre como você lida com o sofrimento, que muitas vezes é a causa de muitas escorregadas que a gente dá na alimentação. A sua alegria está em Cristo, não se esqueça disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, edificante para você. Compartilhe com mais alguém. Se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima.